Nós vamos continuar agora a lição da nossa revista, né? Conexões, onde nós vamos estudar o livro de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, e o livro de Joel. E o tema da lição é uma jornada com o rumo certo. E eu coloquei um subtema retornando a Tessalonicenses. Botei novamente o slide da entrada da cidade de Salônica, né? Para se você estiver empolgado em fazer um tour turístico, você pode conhecer a cidade, né? Tem umas coisas bem interessantes ali, né? Então, quem quer comemorar aí os 25 anos de casado, 50 anos de casado, pode pensar nessa cidade interessante, né? Espera só passar a pandemia, porque você pode pegar muita coisa fechada e não vai ter muita graça. Então, vamos pensar ainda em Tessalonicenses. Olhando aqui no mapa, né, só para relembrar, alguns irmãos que não viram a lição anterior sobre Tessalonicenses, ela fica ali, ó, ao norte da Grécia, né? Você vê no mapa Atenas abaixo, aí você tem uma noção aí geográfica da região onde a gente está conversando nesse período. Você olhar no próximo slide, você vai ver aí alguns pontos turísticos novamente, né, que podem te animar aí nos próximos 2 slides. O segundo slide aí tem uma praia muito bacana. Se você quiser curtir o verão lá na Grécia, acho que é um bom ponto turístico, né, para você se divertir. Vamos caminhar no texto, vamos lá. Capítulo 1, verso 2, Paulo vai chegar para aqueles irmãos e começa a falar como ele sempre faz, elogiando. Ele fala assim: que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz, né? O que a gente precisa nesse mundo tão difícil, né? É graça de Deus, né? Misericórdia de Deus e paz. A paz de Deus, que é a paz que excede todo entendimento. Vivemos num momento tão difícil, né? Com o aumento dos casos novamente do coronavírus, a gente precisa realmente de graça e paz do Senhor Jesus. O objetivo desse livro, do 2 Tessalonicenses, é que começou a surgir algumas fake news, né? Algumas notícias falsas, algumas interpretações erradas sobre o final dos tempos. E aí aqui o apóstolo Paulo vai começar a corrigir algumas coisas sobre essas fake news, né? Na época não existia esse termo, mas é um termo novo para a gente, está na moda, vivemos isso muito na política. E as fake news estavam acontecendo naquela época também, pasme, né? Mais ou menos 50 anos depois de Cristo já existiam as fake news. Capítulo 1, verso 4, ele vai dizer assim: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé. Lembra, a gente estudou que a igreja de Tessalonicenses era uma igreja perseverante. Por que ela tinha perseverança? A gente viu, porque eles tinham perseverança porque eles tinham esperança na eternidade, sabiam pela fé que tudo aquilo ia passar e a vitória com Cristo é certa. E aí eles continuam, olha aqui, ó. Perseverança e fé, que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. No contexto histórico, a igreja de Tessalonicenses passava por momentos de perseguição. Era uma igreja muito perseguida, então o cristianismo era proibido, né? Eles eram perseguidos tanto pelos judeus quanto também pelo Império Romano. E aqueles irmãos, alguns até pensavam em apostatar da fé, né, se afastar, mas Paulo vai falar para eles: olha, nos gloriamos em vocês, né, entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé. Algumas igrejas as pessoas se afastavam, mas eles eram firmes, né? A igreja de Tessalonicenses, como a gente viu também a igreja de Colossenses, eram pessoas que eram exemplos de perseverança e fé em meio às perseguições e tribulações. Quando a gente lembra disso, de perseverança, não tem como esquecer quando a carta aos Hebreus, né, quando o autor da carta, ele vai dizer, né, nós não somos os que retrocedem, mas aqueles que perseveram, né, retroceder nunca, né. Eles se mantinham firmes na fé, na perseverança, porque esperavam a certeza da vitória em Cristo. No verso 7 do capítulo 1, olha o que ele diz:
e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Né? A proposta de Paulo era trazer consolo, alívio, conforto naqueles momentos difíceis. E a nós também, porque Paulo também passava perseguição. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo for revelado lá nos céus. Então, a volta de Cristo traria alívio para aquele momento de tribulação e angústia dos irmãos de Tessalonicenses. Verso 10, ele vai dizer assim: no dia em que ele vier, no dia que Jesus vier, receberá a glória do seu povo santo, louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram. Então, isso inclui eu e você, porque cremos naquilo que dissemos a respeito dele. Assim, verso 11, continuamos a orar por vocês, pedindo que o nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna do seu chamado. Então, Paulo está orando para que aqueles irmãos tenham uma vida digna do chamado. É a mesma coisa entre nós, igrejas. Devemos estar sempre orando um pelos outros para que possamos ter uma vida digna como crentes, né? Digno do chamado que Deus nos fez de sermos suas testemunhas aqui na Praça Seca, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, onde quer que estejamos, tenhamos uma vida digna para ser exemplo para as pessoas ao nosso redor. E lhes dê poder para realizar coisas boas que a fé motiva a fazer. Então o nome do Senhor Jesus Cristo será honrado em vocês, e vocês serão honrados com Ele. Isto é possível pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só que coisas interessantes nesses textos, né? Primeiro, no dia que Ele vier, Ele receberá a glória do seu povo santo e louvores. Então, quando Jesus voltar, nós estaremos dando glórias e louvores ao Senhor. Isso inclui eu e você, pois cremos nisso. Então, aquele que crê em Jesus, quando Jesus voltar, dará glória e louvor. Mas aqueles que não creram, não darão glória e louvor, pelo contrário, estarão desesperados. É essa a diferença do crente e do que não é cristão, que não confia. Olha outra coisa que ele fala de novo, ó, capacidade de ter uma vida digna de seu chamado. Então, nós devemos buscar a cada dia uma vida digna de um crente, né? Eu lembro da época de embaixador do rei, que o compromisso dos embaixadores do rei falava, né? Terei uma vida digna, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo o Rei, se assim não for, para que nasci. Esse era o compromisso dos embaixadores do rei. Então, quem é embaixador do rei vai lembrar desse nosso compromisso, né? Então, a capacidade de ter uma vida digna diante de Deus, diante dos homens, para que, através do que nós viemos a fazer, nós estejamos honrando ao Senhor, né? Olha lá. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo será honrado, o nome de Jesus Cristo será honrado em vocês, e vocês serão honrados com Ele. Então, é igual a ideia que quando a gente consegue fazer alguma coisa boa para alguém, a pessoa fala assim, graças a Deus, porque Deus colocou você no meu caminho. É uma ideia de que Deus é honrado, né? Graças a Deus, né? Deus é honrado através daquilo que você fez, através do que a igreja faz, né? Quando vamos como igreja fazer um trabalho, seja individualmente ou seja em coletividade, e a gente vai ajudar as pessoas, o que as pessoas falam? Graças a Deus, né? Porque Deus nos usou. Então Deus é honrado e glorificado e nós somos honrados com Ele. É isso que Paulo está dizendo aí em capítulo 1. Olha que C.H. Mackintosh fala: a fé nos coloca em contato com a fonte eterna de amor de Deus. Como consequência inevitável, nosso coração se expressa em amor a todos os que pertencem a Deus. Então, é uma consequência inevitável, né? Porque Deus é amor. Então, a fonte de amor de Deus que transborda faz com que o nosso coração se expresse em amor a todos que pertencem a Deus. Uma pessoa que diz amar a Deus, que ama a Deus, é um servo de Deus, não tem amor para o próximo, alguma coisa está errada nessa expressão ou nessa forma de viver. Então, porque Deus é amor. Então, se não tiver amor na nossa vida, tem que questionar se realmente Jesus está na nossa vida. Então, o Mackintosh fala exatamente isso. A fé nos coloca em contato com a fonte eterna de amor de Deus. Então, se nós temos essa fonte, nós vamos jorrar da nossa vida exatamente o quê? O amor, como consequência inevitável. E aí,
Paulo vai falar aqui sobre alguns acontecimentos que ocorrerão antes da segunda vinda de Cristo, preparando a igreja. Lembrando que ele estava combatendo aqui fake news. Algumas pessoas estavam inventando algumas coisas sobre a volta de Cristo. Algumas estavam dizendo até que Jesus já tinha voltado. E Paulo está querendo alertar aqueles irmãos que não é nada disso. As coisas não são dessa forma. Olha o que ele vai dizer lá no verso 2 do capítulo 2. Capítulo 2, verso 2. Não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por cartas supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, algumas pessoas estavam mentindo como se Paulo tivesse escrito alguma coisa e não tinha escrito nada. Então, por isso ele falou assim, até por cartas supostamente vindas por nós. Não se deixe enganar, né? Não seja facilmente levado por algumas profecias enganosas. Do verso 3, ele vai falar assim, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Antes daquele dia, que é a volta de Cristo, virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Pensando um pouquinho nisso, não tem como a gente não lembrar de quando Jesus fala em Mateus 24 sobre alguns sinais que mostram que a volta de Cristo está próxima. Vamos dar uma olhada lá. Mateus 24, verso 4. Jesus fala assim, Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane. Repara que Paulo vai falar a mesma coisa, né? Não deixe que ninguém te engane. Por quê? Porque tem sempre o inimigo tentando enganar as pessoas. Então ele fala, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Assim é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Uma nação guerrará contra a nação, um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Já pararam para reparar, se você for dar uma olhada, que praticamente cada vez que vem um problema novo, por exemplo, as guerras, cada vez as guerras que vão surgindo, elas são mais agressivas que a anterior, mais gente morre, mais gente sofre, mais gente padece. Os terremotos, parece que cada vez vem uma onda de terremotos maiores, né, e mais gente atormentado. Você lembra, por exemplo, o tsunami, né? Que desgraça que foi ali no Japão. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra foi ainda pior, né? Se tiver a Terceira Guerra Mundial vai ser pior ainda. Você vai ver que as coisas vão cada vez piorando, mas ainda não é o fim. O reino, um contando contra o outro, haverá fome, terremotos, cada vez mais terremotos, né? Em várias partes do mundo. Isso é apenas começo das dores de parto. No verso 10, ele vai falar assim, de Mateus 24 ainda, né? Mateus 24. Jesus falando exatamente o mesmo tema que Paulo está em 2 Tessalonicenses. Muitos se afastarão de mim. Quantas pessoas que você viu que foi criado na igreja, um dia se batizou, fez testemunho na frente da igreja, trabalhou, às vezes alguns até pregaram e se afastaram de Cristo, né? Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros, né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que era um país que a maioria era evangélico, a maioria evangélico nominal. Aqui, os católicos, a maioria é católico nominal. Foi batizado um dia na igreja e não segue nada, né? São muitas pessoas ouvem do Evangelho, mas se afastam do Senhor, né? Muitos se afastarão de mim, verso 10, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Lembra quando a gente falou semana passada em Ezequiel que existiam muitos falsos profetas lá na época dele? Também em Jeremias, você vai ver isso. Mas parece que cada dia que passa vai aumentando o número de falsos profetas. E enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Então, muita gente se esfria na fé, não quer ir na igreja, se desanima por causa do excesso de pecado, dos falsos profetas. Só que estão desviando o foco. O foco, em vez de ser Jesus, está olhando para as pessoas.
Em vez de olhar para as pessoas, para os seus falsos profetas, as pessoas têm que estar com o olho focado em Cristo. E às vezes o foco errado faz com que o amor esfrie. Mas quem estiver firme até o fim será salvo. Então, quem estiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, por todas as nações. Vão ouvir as boas novas, né? Hoje, com a internet, mesmo com as igrejas parcialmente fechadas, algumas fechadas, nós estamos parcialmente fechados, porque a gente está aqui falando online. A mensagem está sendo anunciada ao mundo inteiro, por todas as nações. Quando todos ouvirem, então virá o fim. Né? Todo mundo vai ouvir, não vai ter desculpa, aí virá o fim. Então a gente está vivendo um momento se você observar, por exemplo, o evangelho começou ali naquela região de Jerusalém, depois o evangelho vai espalhar para a Europa, e da Europa vai para os Estados Unidos, né? Agora no Brasil. Aí você vê que o evangelho esvaziou, esfriou lá na Europa, né? As pessoas lá, tem muita gente que é mais muçulmano do que cristão, muita gente é céticos, não acreditam mais em Deus. Você vê a mesma realidade nos Estados Unidos, e a gente vê aqui no Brasil também houve um aumento de cristianismo, mas depois o amor de muitos esfriou, exatamente por causa dos falsos profetas, exatamente porque a profecia que Jesus disse aqui, ó, muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros, falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Profecia que tem se cumprido de forma precisa na palavra que a gente está vendo hoje. Voltando lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, aquele versículo 3 do capítulo 2, olha lá, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, né, o falso profeta, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar. A interpretação que você quiser sobre esse homem filho da perdição. A primeira coisa interessante é saber o que é a apostasia. O que é apostasia? Você sabe o que é a apostasia? A apostatou da fé. O que é isso? Essa expressão. Apostasia. Deserção em massa do cristianismo. Uma rejeição categórica à fé cristã. É o que, por exemplo, a gente está vendo. Viu na Europa, está vendo nos Estados Unidos, a gente está vendo, infelizmente, aqui no Brasil. Muitas pessoas que eram da nossa igreja mesmo, se afastaram, apostataram da fé, estão completamente longe de Cristo, do reino de Deus, né? Foram batizados aqui, foram criados com você, foram da sua classe DBD, né? Oravam contigo e apostataram da fé. Apostasia, deserção em massa do cristianismo, uma rejeição categórica à fé cristã. O que Paulo está dizendo? Que surgiria primeiro esse período de apostasia, para depois surgir levantar o anticristo e assim começar o processo da volta de Cristo. Olha só, verso 4. Este se opõe, esse falso Cristo, né, o anticristo, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Às vezes fica pensando, será que o anticristo vai ser uma pessoa física ou vai ser uma forma de governo ou uma filosofia de governo, liderança? Isso tudo pode ser pensado. Olha o foco. Ó. Ele se opõe e exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Ele quer ficar no lugar de Deus, a ponto de se sentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. O anticristo. Tudo que se coloca no lugar de Deus. Lembra de que idolatria? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. E o anticristo é aquele que quer ficar no lugar de Deus. O que é um falso Cristo, um falso profeta? O pastor Martin Lloyd-Jones, ele fala aqui assim, ó, o falso profeta adora muito falar de amor, mas é um amor que não é real, é um amor muito de historinha, é um amor. Fala de amor, mas raramente fala sobre santidade, sobre justiça e sobre a ira de Deus. Só isso já faz dele um falso profeta.
Porque às vezes falar para a pessoa que ela tem que viver uma vida de santidade, uma vida de justiça, e porque Deus vai te cobrar, não é politicamente correto. Então é meio constrangedor às vezes falar, porque tem gente que não quer se consertar. E por isso faz dele um falso profeta. Porque tem que falar, não basta de falar do amor de Deus, mas temos que falar da santidade, da justiça e da ira de Deus. Deus virá buscar a igreja. E quem não estiver seguindo o caminho do Senhor, não vai para o céu. Isso tem que ser dito. Às vezes você pensa que um dia porque levantou a mão, fez uma oração de confissão e depois começou a viver a sua vida como se nada tivesse acontecido, você acha que vai ser salvo? Está enganado. Você só vai ser salvo se você viver o cristianismo, né? Viver com o coração ardendo o que Cristo fez por você na cruz, querendo ser santo diante de Deus, buscar a integridade, buscar a santidade, buscar a justiça de Deus. Então, uma pessoa que não está se preocupando com essas coisas, ele tem que primeiro questionar, será que eu sou somente convertido? Será que você realmente é convertido? Se você não se incomoda das coisas erradas que você faz. O apóstolo Paulo, quando ele fala, né? Miserável homem que sou, as coisas que eu não quero fazer, isso eu faço, mas as coisas que eu quero fazer eu não faço, né? Que me livrará do corpo dessa morte. Paulo estava incomodado com a vida dele. Olha que era Paulo, que fazia muitas coisas por reino de Deus. Então, se você não se incomodar com a sua vida, de querer ser melhor diante de Deus a cada dia, alguma coisa está errada na sua vida espiritual. Então, reflita sobre isso. O falso profeta adora falar de amor, mas não fala sobre santidade e justiça e da ira de Deus. Olha o que o comentarista da Bíblia, A Mensagem, fala. Eu achei isso super interessante. Olha só. Como você se aproxima das Escrituras quando as lê? Você quer controlar a Bíblia ou permite que a Bíblia controle você? Você procura receitas que tornem a sua vida mais fácil, menos estressante ou, quem sabe, menos dolorosa? Ou você se aproxima do contexto bíblico em oração para poder seguir os passos do Mestre mais de perto? Como você busca a palavra de Deus? Busca a palavra de Deus para você, como eu posso melhorar? Sim, eu quero melhorar, quero ser melhor a cada dia. Esse tem que ser o nosso foco. Buscar sempre ser um melhor a cada dia, buscar ser um melhor filho, buscar ser um melhor filho de Deus, né? Melhor filho diante dos nossos pais, melhor marido diante da nossa esposa, melhor pai diante dos nossos filhos, melhor colega de trabalho, melhor patrão. Esse tem que ser o foco do crente, buscar ser melhor, não ser acomodado, buscar ser bênção para as pessoas e buscar que as pessoas vejam, através do que a gente faz, que possamos ser bênção para eles e eles aceitarem Jesus pelo que nós somos, não pelo que nós falamos. Olha o que John MacArthur fala aqui. Ó. Por vezes, ao ler a Bíblia, quase morro de vergonha. Eu achei muito legal essa expressão. Às vezes, ao ler a Bíblia, quase morro de vergonha. A Bíblia é uma espada afiada de 2 gumes, que discerne os pensamentos e revela o propósito do coração. A gente está em Hebreus 4:12. Revela exatamente aquilo que eu sou. É por isso que aqueles que desejam permanecer no erro não as leem, porque não quer ser confrontado com o erro. Então, se a pessoa não deseja se consertar, ele não lê a Bíblia. O primeiro sinal que a pessoa quer manter-se no erro, observa só, a pessoa primeiro para de ler a Bíblia, depois ele para de orar, depois não quer ir na igreja, porque ele não quer ser confrontado com a palavra de Deus e quer permanecer no erro. Verso 14 de 2 Tessalonicenses 4. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende a tradição que vos foram ensinadas. Qual é a tradição? A tradição do que foi ensinado aqui na palavra de Deus. Então, retendes firmes aquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Seja por palavra, seja por epístola nossa. Quando está falando isso aqui, é por palavras, porque as pregações e as cartas quando Paulo enviou. No caso da gente, pela palavra do pastor, pela palavra, né, do professor e principalmente a palavra de Deus. Aquilo que Deus colocou aqui na palavra para a gente aprender e praticar. Então, estáis firmes e retém a tradição que vos foram ensinadas. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus e Pai, que nos chamou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Então, confirme em toda boa palavra e obra. Não é só palavra, obra também.
No capítulo 3, olha o que ele vai dizer. Finalmente, irmãos, orem por nós. Paulo pede oração por eles para que eles não tenham dificuldade de pregar a palavra para as pessoas, ó, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Então, Paulo pede que as pessoas estejam orando pelo ministério dele. Para hoje, oremos para que a mensagem que está sendo anunciada pelo nosso pastor, pelos outros pastores que estão anunciando o Evangelho de Cristo, essa palavra se propague rapidamente e receba a honra merecida, para que os ouvidos possam ouvir e entender uma palavra com honra merecida, né? Como aconteceu entre os irmãos lá de Tessalonicenses e aconteceu entre nós, aqui, Igreja Barão da Taquara. Orem também para que sejam libertos dos homens perversos e maus, né? Por exemplo, temos orar, por exemplo, nosso bairro aqui é um bairro tão violento, né? Oremos para que sejamos libertos do homem perverso e mau. Ore pela segurança do nosso pastor, dos nossos zeladores que estão aqui tomando conta do templo, né? da estrutura da igreja. Ore pela liderança que está sempre vindo, assim que pudermos retornar para o culto presencial, que o Senhor nos guarde na vinda, na volta para casa, nos guarde também no nosso trabalho, né? Orem para que sejam libertos dos homens maus e perversos, né? Pois a fé não é de todos. Infelizmente, muita gente não vai crer. Verso 5. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, que o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus. Então, lembra, Deus é amor. A base do cristianismo é amor. E a perseverança de Cristo. Né? Temos que estar firmes. Né? Como Jesus mostrou, como ele foi um exemplo de perseverança, né? Que está lá em Filipenses 2, né? Que ele humilhou-se, né? Por perseverança, semelhante a um homem, morreu na morte de cruz, né? E Deus exaltou soberanamente e deu sobre ele um nome acima de todo nome. Mas a perseverança de Cristo, de pagar o preço por nós aqui, e depois morrer, e depois ressuscitar, e depois vai vir nos buscar como igreja, né? Essa perseverança de Cristo tem que estar em nosso coração. Existe uma coisa muito complicada na igreja de Tessalonicenses, e eu já vi isso acontecer algumas vezes, na nossa realidade atual. Algumas pessoas ficam tão ansiosas com a volta de Cristo, achando que, por exemplo, agora, nesse momento de pandemia, muita gente está achando assim, não vou trabalhar mais não, porque o mundo vai acabar, essa pandemia vai levar todo mundo, então eu não preciso mais trabalhar, não preciso correr atrás de nada, não há mais esperança. Naquela época, quando Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, havia um grupo de pessoas que achavam que Jesus voltaria naquele período, e aí eles não queriam mais trabalhar, porque eles falaram, Jesus vai voltar, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou construir uma casa? Para que eu vou criar filhos? O mundo vai acabar. E era uma visão completamente equivocada. Lembra da lição anterior, que o tema que o pastor colocou da lição foi pés no chão e olhos no horizonte. Tivemos que ficar pensando nas coisas daqui, porque estamos desse mundo, e pensar na eternidade ao mesmo tempo. E aí, aqueles irmãos ali, tinha um grupo de pessoas que não queriam trabalhar, porque eles estavam olhando só para o horizonte, não estavam olhando para o terreno. E aí no verso 6 ele vai falar assim, irmãos, 2 Tessalonicenses 3, verso 6, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Nós ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas, ordenamos e exortamos no nome do Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Não sabemos o dia de amanhã, então basta cada dia o seu mal. Então faça a sua parte. Vai trabalhar, vai sustentar a sua casa e motive os outros irmãos. Né? Não fica ali parado esperando a volta de Cristo sem focar que estamos aguardando a volta de Cristo, mas estamos vivendo nesse mundo. Então tem que trabalhar as duas coisas paralelas. Então faça a sua programação, sim, vai estudar, estuda direito, procura melhorar no seu emprego, procura ter promoção, buscar um salário melhor, procura cuidar da sua família,
Não fica aí preguiçoso, ocioso. A vida caminha. Agora, se Jesus vai voltar na nossa geração, especificamente, amém. E se for voltar na próxima geração, a outra, amém também. Né? Se nós não sabemos a volta de Cristo. Paulo achava que ia vir na geração dele, e não foi. Passou a geração dele, passou outras gerações, e estamos aqui falando também sobre a volta de Cristo. Então, vivamos olhando o horizonte e com os pés no chão. Pensando no tema dessa lição, uma jornada tem um rumo certo. Nós vamos para a eternidade com o céu, mas o momento é Deus que sabe. Concluindo, o autor da Bíblia de Estudos da Mensagem, ele fala uma introdução que eu acho muito legal. Eu acho que eu falei isso na introdução quando a gente estudou 1 Tessalonicenses. A vida cristã sempre foi caracterizada por forte senso de futuro. Né? O crente espera a volta de Cristo. Né? Nós cremos que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e virá buscar a igreja. Essa é a base do cristianismo. Jesus vai vir te buscar, vai vir nos buscar como igreja. A vida cristã, ela sempre foi caracterizada por esse senso de futuro, sendo a volta de Cristo o clímax, sobrando pouco espaço na tela para a projeção de nossas ansiedades, nossas fantasias. Ao mesmo tempo, a crença pode ser mal interpretada, de modo que se transforme em medo para alguns, né, paralisante, e uma indolência para outros. Né? Então, buscar o equilíbrio, né, viver a vida de forma sabendo que o dia do Senhor está perto e vivemos em paz, sabendo que Ele está no controle de tudo. O pastor escreve aqui na revista dois objetivos dessa lição. O primeiro é que a Igreja de Cristo precisa ser uma resposta à sua geração para as questões de seu tempo. Então temos que trabalhar, estudar, educar, pregar, viver o cristianismo. E também, segundo, manter a esperança da vida eterna, que é após a vida terrena. A nossa existência não se reduz à matéria, ao terreno, ao histórico, ao temporal. Nossa peregrinação irá encerrar quando tomarmos posse das promessas eternas, feitas aos que pertencem ao reino de Deus. Isso é caminhada cristã. A caminhada cristã ela vai concluir quando a gente olha, por exemplo, Apocalipse 21, verso 3. Olha aqui que diz: ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, Apocalipse 21, 3. Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão seu povo. É isso que a igreja espera. Deus vai morar com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Deus enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Todas as lágrimas que vivemos nesse mundo aqui, dor, tristeza, decepção, enfermidade, tudo isso o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pandemia, né, nem coronavírus, não vai ter mais nada disso no céu. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Agora que estava sentado no trono, disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de beber de graça da fonte da água da viva. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Você é filho de Deus? Se não for, hoje seja o dia de você fazer essa oração. Senhor, eu quero também ter certeza da eternidade e que vou viver com o Senhor para sempre na cidade celeste. Tenha essa mesma certeza que nós temos, essa mesma alegria, essa paz que só tem quem conhece Jesus Cristo como Senhor. Sabendo que as dificuldades que passamos nesse mundo, todas essas coisas vão passar, porque nós sabemos que temos uma jornada com rumo certo, que é o céu com Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe e que você hoje tenha um encontro com Jesus e tenha certeza de que quando sairmos desse mundo estaremos com o Senhor para sempre na eternidade. No próximo domingo nós vamos continuar com o mesmo tema, uma jornada com rumo certo, com o livro de Joel. Então, até domingo que vem e que Deus abençoe a cada um de vocês e uma semana de paz.